Bom dia, todo mundo. Ó, tosse. Quando eu começo a gravar, eu falo para as crianças: agora a mamãe vai gravar, tá? Ninguém faz barulho. Aí eu começo e aparece uma tossinha. Não, é o Herá. Foi o Erá, né? Tudo bem. As tossinhas fazem parte também, né? Ah, e antes do vídeo começar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e ativa as notificações. Muito bem. O Yeshu sempre me lembra que é para falar para vocês que... Como é que é mesmo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e ativa as notificações. Certo. Zinhos. Vocês entenderam, né? Escuta a criança. Bom, e hoje tem a ver com essas criaturas o que eu vou falar hoje, né? Tem a ver com uma... Senta aqui no colo da mamãe, vem cá. Eu sou fã aqui. Quer sentar no colinho? Não? Tem a ver com o aprendizado que eu tive com as crianças, né? Desde que eles vieram habitar o meu mundo, quando eu escolhi que eu queria conviver com crianças, queria conviver com filhos, porque eu sempre convivi com crianças, trabalhava com crianças antes de ser mãe. E eu tinha uma posição com relação ao mundo que era de o mundo está errado. E quando as crianças vieram, eu comprei que eu tinha que combater o erro do mundo, né? E nessa história de combater o erro do mundo, uma das coisas erradas que eu tinha comprado, que o mundo estava errado, era que as crianças, quando as crianças iam para a escola, elas eram corrompidas, era tirado delas o direito da liberdade, da livre expressão e um monte de coisas assim. Tá bonito você. E eu escolhi que meus filhos não iriam para a escola e que eu ia praticar educação livre, né, em casa com eles. E a partir disso eu criei um mundo onde a educação livre fazia parte da minha vida. Eu virei uma mãe unschooler. E delícia, né? Delícia poder estar com as crianças o tempo todo, delícia poder aprender livremente. Isso foi um período da minha vida muito rico, inclusive para que eu pudesse olhar para minha criança interior que estava se sentindo machucada pelo mundo, dos adultos, enfim, foi uma escolha ali muito potente. E olhando, né, para o que passou, eu percebo quanto eu estava lutando contra o mundo, julgando, né? O mundo certo, o mundo errado, o mundo da escola é errado. E quando eu me colocava nesse lugar, eu não estava criando um mundo maior, eu estava criando um mundo menor. Eu estava criando um mundo pequenininho, um mundo certo, né? Este é o mundo certo. E quando eu tomava essa atitude, eu estava contra todo o resto. E isso fazia com que eu me mantivesse à parte, separada de todo o resto. E hoje eu venho percebendo, né, que está tudo certo com as escolhas que todas as pessoas fazem. Está tudo certo com a escolha de ir para a escola, de não ir para a escola, de fazer o que você quiser fazer. Quando a gente não precisa lutar contra nada para validar aquilo que a gente escolhe para nós. Hoje, os meus filhos vão para a escola. E eu percebi que incluir a escola no nosso mundo foi uma escolha muito rica, muito sábia. Muito sábia. E eu percebi que eu posso ser mais contribuição para o assunto educação, escola, estando na escola, que me mantendo fora dela. E que eu posso incluir isso no meu mundo também, respeitando as diferenças de todas as pessoas, respeitando as diferenças e simplesmente fazendo as escolhas que são verdade para mim. E isso não invalida o meu mundo. Era como se eu tivesse que provar, né, para alguém que eu estava certa e que todo o resto não funcionava. Isso não é verdade.
Isso não é verdade. Eu não preciso invalidar a escolha do outro para fazer valer a minha escolha. E hoje meus filhos vão para a escola, uma escola incrível, uma escola municipal, que tem uma diversidade de crianças, assim, que é absurda. A escola onde os meus filhos estudam tem 10% dos alunos são alunos de inclusão, com várias questões, e que são uma riqueza, meus filhos poderem conviver com essa variedade de seres, de possibilidades. E hoje eu recebo a escola na minha vida. Isso não invalida a minha escolha por uma educação mais livre, mais respeitosa e tudo mais. Porque a educação de uma criança não se dá só na escola. Muito mais acontece fora dela do que dentro dela. Dentro da escola a gente tem uma série de possibilidades e fora continuamos validando aqui em casa, né? Que somos livres e temos a possibilidade de escolher aquilo que funciona pra gente. E quando a gente está completamente em permissão de ser isso, a gente pode ser isso em qualquer lugar. Dentro da escola, fora da escola, dentro do trabalho, fora do trabalho, não importa. E eu começo a cada dia a perceber que eu não preciso de ninguém validando a minha escolha para que eu esteja de acordo, para que eu esteja bem com isso. A única pessoa que precisa permitir que essas escolhas sejam possíveis sou eu mesma. E a despeito do que qualquer pessoa possa dizer, quando eu estou de acordo comigo, quando eu estou em permissão, quando eu estou recebendo aquilo que é a minha verdade, não importa a opinião das outras pessoas, porque eu estou de bem comigo. Então esse aprendizado da vida fora da escola me trouxe uma riqueza muito grande, muitas possibilidades, assim como a vida dentro da escola também vem trazendo possibilidades. E essa impermanência, essa oscilação, essa mudança a cada segundo é um néctar da vida. Como seria se a gente pudesse estar no lance a cada momento? Estar no lance e fazer as escolhas que criam mais para a nossa vida a cada instante, sem ter que tomar partido, sem ter que separar. Isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso funciona, isso não funciona. E se tudo funcionar? E se tudo funcionar? E se tudo for permitido e cada pessoa tiver a liberdade de escolher o que quiser? Perguntando nesse lugar de o que cria mais, o que cria mais, o que é a minha verdade. Nesse lugar tem espaço para todo mundo, porque a minha escolha é só minha. A escolha do outro é só a escolha do outro. E ninguém invalida a escolha de ninguém nesse lugar. Tudo é possível. Tudo é possível. E quanto mais consciência podemos ter para que as nossas escolhas sejam cada vez mais criadoras de possibilidades e não de impedimentos e nem de julgamentos. Então, hoje a conversa ela leva a gente para essa reflexão do que a gente vem lutando contra, que se a gente parasse de lutar, estaríamos criando mais possibilidades ao invés de julgamentos. Por que a gente precisa tanto da validação do outro? Por que será? É sempre um trabalho dentro de nós, não está fora. Se eu estou precisando da validação do outro é porque eu ainda não tenho clareza e eu ainda não tenho a permissão de validar as minhas próprias escolhas. Então que a gente tenha a sabedoria de perceber que tá tudo dentro da gente, tá tudo com a gente. Quando a gente está de bem com a gente está de bem com todo mundo. Então, quanta permissão você pode dar a você hoje para validar verdadeiramente as suas escolhas, não importa a opinião de ninguém. Percebe que essas suas escolhas estão criando no seu mundo. Percebe se isso é um convite para você ir além ou se você está escolhendo coisas que te diminuem e que te separam do mundo.
que você escolheria hoje? Aquilo que te leva para um convite grandioso, para algo expansivo, criativo, leve? Ou você gosta muito de ficar lutando com as suas coisinhas aí? O que será que cria mais? Faça a pergunta e percebe o que você vem criando no seu mundo. Você cria a sua realidade a partir do seu ponto de vista sobre todas as coisas. Não é a realidade deste mundo que cria a sua realidade. É você quem cria a sua realidade. Então, bom dia e boas escolhas hoje. Um beijo.